Alô, galerinha, vamos dando continuidade aí, tá? Página 278, tá? 278, tá falando assim, lá em cima, componentes do solo e suas propriedades. Vamos ver agora quais são os componentes, o que forma um solo, tá? Aí primeiro tá mostrando logo três palavrinhas aí, né? Areia, argila e silt, tá? O que é silt? Tá mostrando aí do ladinho aí, ó. Fragmentos de rochas sedimentares menor que um grão de areia, tá? São partículas menores que um grão de areia, ou seja, bem pequenininha. E é a quantidade dela entre a areia e a argila que vai determinar o tipo de solo. Então ela é muito importante. Não é porque ela é menor que um grão de areia que ela não é, tá? Água, ar, humus, tudo isso eu encontro no solo, tá? Ar, água e humus é muito importante para o solo, bom? Minerais, tá? Minerais também são encontrados no solo. Minerais, ar e água são muito importantes aí para as plantas, tá? As plantas absorvem o ar, as raízes das plantas também absorvem, tá? Por isso que ele é muito importante aí o solo ter ar e principalmente que a gente falou também anteriormente de minhocas, né? Que fazem caminhos no solo que facilitam a entrada de ar e água. Então assim, onde tem minhoca também é muito importante para os vegetais, tá? Aí tem assim, né? Tá falando assim que minerais, ar e água são material inorgânico, ou seja, são componentes que tem no solo que não tem vida, por isso que eles são chamados de inorgânicos, tá? São responsáveis aí, esses componentes são responsáveis aí, por exemplo, por cor, textura, consistência e permeabilidade no solo. Permeabilidade é o processo de entrada de água, tá? Se ele for pouco permeável, ele entra pouca água, tá? Se ele for muito permeável, entra muita água. E se ele não for permeável, não entra água nenhuma, tá? Aí lá embaixo tá lá, né? Argila. O que é argila? Argila é um material poroso que retém água, tá? O solo argiloso, ele costuma ser muito encharcado, bem molhado. Até que se a gente for fazer um trabalho aí usando argila, quando a gente compra argila, ela vem bem molinha, né? Só que repare que ela vem molinha embalada num saco plástico. Se esse saco plástico aí tiver algum furo, tá? A água que está ali vai evaporar e a argila vai ficar dura, tá? Já estou cansado de fazer trabalho com argila, aluno chega com a argila para mim com o saco rasgado, a argila já está dura, para mexer nela é muito difícil, tá? Por isso que a argila é vendida naquele saquinho fechado que qualquer furo vai dar problema, tá? Areia, grãos maiores e que deixam espaço, tá? Entre eles. Pode ver que a areia de praia, plantas que nascem assim, areia de praia, não costuma, areia de praia assim não costuma ter uma variedade muito grande de vegetal, porque o solo é muito permeável, né? Passa muita água. Você joga uma água assim na areia, a água já absorve, já desce tudo. Então, ela desce, esse solo não retém água, então é difícil, os vegetais que crescem ali em areia, são vegetais que eles são adaptados para pouca água, tá? Reparem nisso, que dá muito cacto, né? Beira de praia assim dá muito cacto, justamente por não precisar muito de água, tá? Silt fica entre a areia e a argila, que eu falei um pouquinho lá atrás do vídeo, tá? Que é ele que determina aí o tipo de solo, tá? Na página 279 tá assim: propriedades do solo. Quais são as propriedades do solo, tá? Porosidade, permeabilidade, textura e cor, tá? Essas aí influenciam muito no tipo de solo. Vamos ver agora as suas características. Aí a primeira aí tá porosidade. Porosidade, quantidade de espaços vazios
entre as partículas, tá? Quantidade de espaços vazios entre as partículas. Beleza. Esse espaço vazio ou vai estar com água ou vai estar com ar, tá? Nesse caso aí, tá mostrando até imagens aí, né? De como eles são um pouco afastados, as suas partículas, e entre as suas partículas ficam preenchidas, tá? Se o solo, vamos lá, se o solo for encharcado, é porque ele está cheio de água entre os poros. Se o solo for úmido, é porque ele tem boa quantidade de água aí, mas também ele não é encharcado, ele tem uma parte dele está ocupado por água. E se o solo for seco, é porque ele tá, os poros está sendo ocupado por ar, tá? Então, não é que o solo está seco, ele não tem nada, ele tem, só que ele tem ar, bom? Permeabilidade, tá? Permite a passagem de água. O solo que é permeável pega a água, ele absorve água, tá? Aí tá mostrando um desenhozinho aí, né? Mostrando lá em cima uma floresta, né? Uma vegetação, tá? Embaixo aí, zona não saturada, que tá mostrando aí a água e os poros, né? A água aí presente nos poros, tá? Tá mostrando aí aquela nível de água, o freático, lembra do lençol freático lá, para onde a água escorre para debaixo da terra, tá? E zona saturada aí, mostrando aí coberto de água, tá? O solo. Continuando aí, textura, tá? Proporções de areia, silt, argila que ele tem. A textura vai depender da concentração desses componentes, a concentração de areia, a quantidade de areia, de silt, tá? E de argila. Depende, se tiver mais ele é um jeito, se tiver menos ele é de outro. A gente vai ver daqui a pouco tipos de solo, já mais adiante, tá? E cor depende do tipo da rocha que deu origem a ela, tá? Tem até aquele solo que a gente fala solo roxo, né? Que na verdade não é roxo, ele é vermelho. Ele vem de rochas vulcânicas, por isso que ele tem aquela cor, tá? Então depende muito, pode ser preto, marrom, vermelho, cinza, branco, tá? Na página 281 tá assim lá, né? Tipos de solo. Arenoso, solo arenoso. Lembra lá que a gente falou de silt, areia, tá, e argila. Agora a gente vai ver o tipo de solo varia muito na variação da quantidade desses três componentes. Agora a gente vai ver os tipos de solo, tá? Solo arenoso já está falando. Entre esses três componentes, qual que tem maior? Areia, tá? Rico em areia e boa infiltração de água. Por ele ter uma boa infiltração de água, ele é pobre de nutrientes. Justamente porque a água, ele não retém a água passa por ele, tá? Então é difícil um vegetal crescer ali. Cresce, mas é um vegetal adaptado a pouca água, tá? Solo argiloso retém água e sais minerais. Ele retém tanto, que não é também muito bom para o vegetal. Porque o vegetal ele precisa de água e ar também, as raízes, né? Precisa absorver água e ar. Só que ele é tão encharcado que ele não tem muito ar. Então ele não é muito bom assim para toda a espécie de vegetal, tá? Até tem vegetais ali, mas não são vários tipos também, tá? Aí eu tá falando ainda da terra roxa que eu falei, eu comentei um pouquinho anteriormente que é derivado aí de rochas vulcânicas, tá? Na página aí 282, né, tá falando lá solo siltoso, ou seja, ele tem mais o que? Silt, tá? Apresenta um tamanho intermediário entre a areia e a argila, tá? Não é um solo assim muito fértil também, muito vistoso não, tá? Solo umífero, esse aí apresenta muita matéria orgânica, tá? O humus contribui para a sua fertilidade, tá? Então, tá mostrando até aí, né, uma imagem
Solo mífero com minhocas e matéria orgânica em decomposição. Essa areia que a gente chama de terra preta é muito bom para o plantio, tá? Muito bom. Geralmente o pessoal aí quer fazer uma hortinha em casa, quer comprar aqueles vasinhos maiorzinhos, fazer uma hortinha, compra já esse vasinho terra preta e planta uma mudinha de alguma coisa ali, geralmente pega legal, tá? Que é um solo muito rico em nutrientes. Solo calcário tem uma grande quantidade de cal, tá? Que em sua maior composição é cálcio, tá? É um solo seco, ou seja, com muito ar entre suas partículas, tá bom? Não tem também muitas espécies ali de uma grande variedade de espécies de vegetais, tá? Por ele ser seco, as espécies de vegetais que vivem nele também é adaptado para pouca água, tá? Solo agrícola, esse solo sim é o ideal, é o perfeito para a agricultura, já está falando aí solo agrícola, tá? Ele tem componentes ideais e fundamentais para um crescimento bacana da sua planta, tá? Ele tem nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, ferro dissolvido na água. Então assim, para o plantio ele é excelente, tá? Aí tá falando aí também uma palavrinha aí pra gente finalizar o vídeo que já tá grande. Um engenheiro agrônomo é um engenheiro agrônomo que quando você vai plantar, é bom que você ter uma opinião dele, que é ele que vai fazer o estudo do seu solo, ele vai ver a composição, os nutrientes ali disponíveis e vai te falar qual é o melhor plantio para você fazer nesse solo para ter o melhor resultado possível. Beleza, gente? Era isso que eu queria falar para vocês, tá bom? O vídeo já tá grande. Espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente vai se ver no grupo lá. Beleza, gente? Fiquem com Deus. Bom estudo a todos.